Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Então, hoje vamos... O socialismo é um sistema político-econômico baseado na igualdade. Por isso, o socialismo propõe distribuição igualitária de renda e extinção da propriedade privada. Socialismo são os meios de produção, uma coisa mais ou menos assim. Economia planificada e, além disso, a tomada do poder da parte do proletariado. É importante gravar isso na sua mente. Então, o socialismo visa uma sociedade sem classes, onde os bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas, tipo, eu sou rico e você é pobre. Não, vai ser todo mundo rico ou todo mundo pobre, entendeu? Quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder do mesmo jeito. O socialismo visa uma sociedade sem classes, né? Onde bens divididos, essas coisas assim. O objetivo é acabar com as diferenças entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Já falei isso. Tá? A história do socialismo é mais ou menos assim. Ele surgiu lá por volta do século XVIII como uma forma de repensar o sistema vigente. Neste caso, o capitalismo, portanto, o primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri Dicey, que nasceu lá em 1760 a 1825, filósofo e economista francês. Então, ele propôs a criação de um novo regime político-econômico, no qual os homens repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso voltou no progresso industrial e científico, entendeu? Ele deu um grande reviravolta. Tá. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista em 1848. O texto representa princípios do socialismo científico, pensamento comunista, conceito de luta de classes, crítica ao modo de produção capitalista, crítica aos três tipos de socialismo, que é o utópico, o reacionário e o conservador, e o materialismo dialético e histórico. O conceito de mais-valia, né? Esse daí eu não gosto, não sei explicar de vocês. O conceito, a revolução socialista, e é isso daí. Por isso, o científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo. Eu não sei o que é isso, acho que é lá do Karl Marx, né? Que é estar associado ao Karl Marx. Socialismo utópico, então, ele foi desenvolvido no século XIX, é fundamental na mudança de consciência dos indivíduos, das classes dominantes. Isso acontece por meio de um modelo idealizador e por isso levanta um nome utópico, entendeu? Socialismo científico. Então, o socialismo marxista foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo, diferente do socialismo utópico. Essa corrente de teoria não buscava uma sociedade... Eu sou a Mayara. Vou falar sobre o capitalismo. Ele é um sistema econômico-social onde o principal objetivo usa o lucro e a acumulação de riquezas por meio de produção, e é o sistema mais adotado no mundo atualmente. No sistema capitalista, os meios de produção e de distribuição são de propriedade privada, somente privada. Proletariados são os que exercem grande parte das atividades de trabalho coletivo para os donos de empresa, para que obtenha todos os lucros. Direitos individuais é que toda propriedade é privada e o governo existe para banir a violência humana. Em uma sociedade capitalista, o governo tem 3 órgãos, que são a polícia, o exército e as cortes de lei. Olá, galerinha do YouTube, meu nome é Marilei e estou aqui para falar sobre os tipos de capitalismo. Capitalismo comercial foi o capitalismo em que um país rico era aquele que possuía grande quantidade de metais preciosos. Era o capitalismo do século XV. O capitalismo do mercantilismo era a época em que os países controlavam as taxas para manter uma balança comercial favorável, entrando mais dinheiro no país do que saindo. Capitalismo industrial foi o capitalismo da Revolução Industrial. O país rico era aquele que possuía indústria. Foi o capitalismo do liberalismo de Adam Smith, no qual o Estado não deveria intervir na economia, pois a mão invisível colocava a economia no lugar, segundo a sua teoria. Capitalismo financeiro. Nele, o país rico é aquele que possui reservas monetárias e tecnologia. Depois da quebra da bolsa surge o neoliberalismo, que admite maior intervenção do Estado na economia. Além disso, inicia a prática monopolista e surgem as transnacionais. O capitalismo informacional corresponde ao período econômico e social em que estamos vivendo.
é marcado pelo avanço da globalização dos computadores, dos telefones digitais, da robótica e da internet. Recebe esse nome pois está intimamente relacionado com a sociedade da informação, ou era da informação. Suas principais características englobam a expansão e o desenvolvimento das tecnologias de informações, aceleração e aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informações pessoais e ainda a difusão do conhecimento. Boa tarde, gente. Meu nome é Soiane, estudante do terceiro ano da Escola André Antônio Maggi. Vou falar um pouco sobre o capitalismo e socialismo. Socialismo apresenta ideias opostas ao capitalismo. O capitalismo favorece quem tem dinheiro e dá liberdade de criação de empresas por parte dos indivíduos e cria classes sociais distintas de desigualdade sociais. Já o socialismo tem como visão o bem comum dos indivíduos, das sociedades, sendo que o governo providencia o que é necessário para os cidadãos. Capitalismo e globalização. Um dos fenômenos do capitalismo é a globalização, que é o aprofundamento da integração econômica, social, cultural e político. É gerada pela necessidade do dinâmico do capitalismo, de formar aldeia global que permita mercados para os países centrais. Bom, gente, meu nome é Lucas. Hoje eu vou falar sobre geografia, mundo bipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, o conflito que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945, os países envolvidos, principalmente os europeus, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Áustria, sofreram pesados e baixos nos setores econômico, populacional e infraestrutura. Entre outros, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na Segunda Guerra, conseguindo sair vitoriosa do conflito, manteve a estabilidade financeira, fato que as outras nações do continente não conseguiram. Os Estados Unidos da América, que já haviam apresentado crescimento econômico acelerado desde a segunda metade do século XIX, conseguiram manter sua estabilidade econômica após a participação na Segunda Guerra Mundial e aproveitaram da debilidade de outras nações para expandirem suas zonas de influências. Portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, apenas Estados Unidos e União Soviética se encontraram em boas condições econômicas, militares e tecnológicas. Esse fato fez com que essas duas nações ficassem conhecidas como superpotências, sobretudo em razão do desenvolvimento da tecnologia para a fabricação de armas nucleares. Essas duas superpotências apresentaram ideologias diferentes, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Com isso, os Estados Unidos e a União Soviética passaram a exercer forte influência na política global, estabelecendo, portanto, uma ordem geopolítica mundial bipolar. A União Soviética liderava o bloco socialista, exercendo uma grande influência nos países leste europeu, em algumas nações da Ásia e da África, além da Cuba, na América Central, já que os Estados Unidos destinaram-se créditos de reestruturação de países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, Itália, França, Reino Unido e muitos outros. Além de exercer grandes influências no continente africano, na África, na Ásia e na Oceania, esse jogo geopolítico, para demonstrar a supremacia entre as superpotências da ideologia política diferente, interferiu na política de vários países, entre os acontecimentos desencadeados durante esse